vai compor a nossa ata. Ó, já agora, a partir desse momento, agora são 19 horas. Eu coloquei a câmera em cima. 19h19. Nós iniciamos a nossa gravação da nossa reunião. Então, é importante que todas as pessoas se registrem no chat, coloquem nome, entidade que representam, ou de onde vem. Nós estamos abrindo agora a 434ª Assembleia Ordinária Remota, e a segunda de 2021. Como é de praxe, a nossa reunião só inicia após termos um quórum mínimo, né, que é metade mais um. Nós somos 28 instituições representando esse conselho, então nós iniciamos com, no mínimo, 15 entidades. Nós vamos começar com as correspondências expedidas e com as correspondências recebidas, que é o expediente, normalmente quem faz esse momento é o nosso secretário executivo, que é o Paulo. Paulo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura das correspondências recebidas. Aqui. Eu tenho e-mail da conselheira Elínia da Silva Mateus, que é representante titular da Secretaria Municipal de Assistência Social, que inclusive ela comentou isso na última reunião, né, a justificativa de falta dessa reunião ordinária. E até depois desse expediente, a gente poderia colocar em votação a justificativa da conselheira, presidente. Nós temos um e-mail do Departamento de Planejamento, do Departamento de Vigilância Epidemiológica, do dia 2 de fevereiro, que encaminha uma pesquisa para planejamento e educação permanente referente aos casos de nutrição grave no município de Itajaí. Nós temos um e-mail da assistência farmacêutica, do SAM, né, que encaminha a relação atualizada de medicamentos que faltam no setor. Nós temos um ofício do número 36, que agora, dia 19, que encaminha a nomeação de Paulo Ricardo Carniel como representante titular do Hospital Mareta. Até, viu, Paulo, se você quiser se apresentar após os informes, né, fique à vontade. Ok. Tá? Nós temos um plano de trabalho, e até esse plano de trabalho foi encaminhado pelo Hospital Mareta na sexta-feira, que resultou da conversa que nós tivemos na reunião, né, entre a Comissão de Média e Alta Complexidade, a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde e o Hospital Mareta, referente ao seu plano de trabalho, a solicitação de recursos, né, referente ao plano de trabalho, digamos, do todo o plano de trabalho, assim como o combate à Covid, né? Nós recebemos os dois planos por e-mail na sexta-feira. Nós temos aqui um ofício que recebi, de hoje, é do dia 19 de fevereiro, nós recebemos hoje às 4h30, que é o ofício 019, da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, que responde o ofício 01 do Comusa, que faz a solicitação da troca de sonda, né? Até o Edmar chegou a comentar isso na reunião passada, de um paciente, RMF, e nós tivemos a resposta agora, né? Até já vou, durante a reunião, encaminhar lá no grupo do Comusa para os conselheiros terem conhecimento melhor desse documento. E seria isso, em termos de correspondências. Edmar, em termos de informes, né? Essa semana nós já temos praticamente toda semana agenda com as comissões, os grupos de trabalho, né? Amanhã a comissão de atenção básica vai se reunir e o tema de discussão vai ser apresentado pelo auditor, da estadual, que faz a vistoria, fiscalização, auditoria nas unidades de serviço, na unidade de saúde aqui do município, né? Amanhã também nós temos reunião com o Conselho Local de Saúde da Música, né? Quarta-feira tem reunião da COFIN, quinta-feira nós temos reunião da Comissão de Média e Alta Complexidade, e sexta-feira até abro o convite
para quem quer participar da Comissão de Legislação, nós vamos começar a fazer a análise da lei. Inclusive, é um dos assuntos de pauta, né, que nós tivemos uma reunião semana passada com a Procuradoria-Geral do município, a Procuradoria Legislativa, né? Então, convido os interessados a participar. E na quinta-feira de manhã, às 8h30, lá no auditório da Unidade de Saúde do São Vicente, nós temos a segunda reunião da organização da 10ª Conferência de Saúde. Nós já estamos elaborando o organograma, inclusive também é pauta dessa reunião, e quem estiver interessado em trabalhar, participar ou ajudar a organizar a conferência, é bem-vindo. E o último informe que eu tenho, presidente, é que hoje a Secretaria Executiva voltou a fazer atendimento presencial, né? Nós estamos lá, hoje trabalhei das 8 da manhã até a 1h da tarde, vim para casa hoje, por causa da reunião agora, né? Inclusive, eu vou ter atividade presencial lá e as reuniões remotas aqui em casa, tá? Seria isso, presidente. Desculpa, mas eu abro espaço para o representante do Marieta, né? Paulo Ricardo, se quiser fazer suas boas-vindas, fique à vontade, Paulo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer participar desse grupo com vocês aqui. Tu só poderia abrir a câmera, Paulo, por gentileza? Oi? Poderia abrir a câmera? Deixa eu ver aqui, que eu sou meio avesso à tecnologia. Deixa eu ver aqui. Apareci aí, não? Não, ainda não. Não, ainda não? Deixa eu ver aqui. Tá no celular ou tá na... Não, eu estou no computador aqui do meu filho aqui, é um computador aquele cheio de botão, é uma coisa meio... Mas assim, embaixo da tela onde estão aparecendo as pessoas, tem 3 botãozinhos, um microfone, um telefoninho e uma câmera e um... a câmera está como ativada. Ah, então você deve estar com um problema de câmera. De câmera, eu acho que eu estou com um problema, na câmera mesmo. Uhum. Deixa eu ver aqui se tem algum botão que liga aqui. Só um segundo. Mas seguimos, daí você... Seguimos, no meio do caminho. Vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Paulo Carniel, sou gerente de operações do Hospital Marieta. Minha colega Tati Chemin também está participando do grupo. Hoje eu estou aqui mais para acompanhar a dinâmica da reunião, começar a entender como é que funciona as dinâmicas da reunião do Comusa. Estou substituindo o Dan Yuri, que participou bastante com vocês das reuniões passadas, é o nosso antigo diretor de operações que foi transferido para São Paulo. E é um prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente acha um grupo de WhatsApp para te colocar a mais. Tá certo. Enquanto isso, eu vou tentar ligar a câmera aqui e ver que eu consigo. Não, é tranquilo. Tranquilo? Porque se aí ele está dando sinal, deve ser o problema de conexão da câmera. Eu acredito que sim. Bom, então, continuando ainda o expediente, também o conselheiro Sani justificou a ausência, mas, segundo ele estava informando a Julita, que já participou desse conselho, que agora ela vai ser suplente dele. Eu já até mandei uma mensagem que ela pode estar com dificuldade de acessar. Eu já passei o informe, então é bem provável que ele seja substituído pela Julita hoje. Então, colocando em votação a situação da conselheira Elínia, que, conforme o Paulo já avisou, já passou uma justificativa da sua ausência. Então, os conselheiros titulares ou suplentes na ausência dos titulares que acatam a justificativa da ausência da conselheira Elínia permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Na verdade, eu fui no permaneçam como estão, mas não é isso. Se manifestem no chat. Colocam aprovado ou reprovado ou ausente. Concordo, discordo. Então, perfeito. Agora foi aprovado
pelo menos a maioria dos conselheiros que eu acompanho aqui aprovaram. Então, da ordem do dia, nós vamos começar hoje a nossa reunião falando principalmente que é a apresentação da Secretaria Municipal de Saúde do programa de vacinação contra a Covid-19 no município. Então, até hoje está aqui conosco a Paula Vieira, que é responsável pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, a nossa ideia é ter uns 20 minutos, eu não sei quanto tempo você vai precisar para fazer uma apresentaçãozinha, Paula. Oi, Edmar, boa noite. Boa noite. Oi. Então, eu quero ver com vocês já têm algumas questões que queiram nos questionar, alguma coisa específica em relação à vacina? Não estou te ouvindo. Isso. É bem provável que os conselheiros tenham algumas dúvidas. Isso. Assim, abro para os conselheiros e vocês vão responder. Isso. Então, os conselheiros que desejam fazer questionamentos sobre a vacinação no município vão fazendo pedido de voz, solicitação de inscrição no chat, que daí nós vamos encaminhar os conselheiros, e quem não quiser fazer verbalmente, pode fazer por escrito o questionamento que nós passamos para o Paulo. Está sem som, Edmar. Então, Edmar, Paola, boa noite. Boa noite. Eu ia escrever aqui a pergunta. Não estou ouvindo. Eu ia escrever a pergunta, mas como ninguém se manifestou oralmente, eu vou perguntar. Está ouvindo? Sim, estou. Tá. Então, eu sou Cleonice, eu represento o CDHI e também eu sou professora da rede municipal. E nós retornamos de uma forma híbrida, né? Então, estamos aí diretamente ligados com crianças, com toda a comunidade escolar, enfim, né? E nós sabemos que o plano de vacinação para os professores é na 4ª rodada, vamos dizer assim, 4ª rodada, né? 4ª fase. Isso. Só que eu penso que nós, professores, também, junto com a saúde, nós também estamos no front, né? No front da Covid. Eu gostaria de perguntar se a gestão de Itajaí, juntamente com a Secretaria de Saúde, tem feito um esforço para tentar, juntamente com o Estado juntamente com o governo federal, para que Itajaí, os professores da rede municipal de Itajaí, entrem o mais rápido possível na linha de vacinação. Se existe algum movimento nesse aspecto. Sim, boa noite, Cleonice, boa noite a todos. Gostaria de informar que nós, da Vigilância Epidemiológica, nós estamos muito sensíveis, né, a essa causa dos professores. Nós temos participado, né, das reuniões do plano de contingência, enfim. O que é importante deixar claro é que Itajaí, ele segue à risca o plano estadual de vacinação, né, como todos já sabem. O plano estadual de vacinação, ele inclui os professores somente na 4ª fase, né? Então, como a gente recebe as doses do Estado para a população específica, né? Então, teria que ter uma alteração nessa fase nessa fase dos professores vinda pelo Estado. Então, no momento, a gente ainda não tem essa previsão do Estado, mas a gente é muito sensível em relação a essa questão. A gente acha, assim, que os professores, assim como os trabalhadores de saúde, né, eles têm muito contato, estão voltando agora para o trabalho,
mas por enquanto a gente não tem nenhuma manifestação do Estado para fazer essa alteração. Assim que essa alteração for feita, se tiverem doses disponíveis, a Secretaria da Saúde, sim, está disposta, né, a cooperar e a seguir o que o Estado manda para a gente. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Qual que é a capacidade do município de vacinar por dia? Só um minutinho. A gente está com a nossa enfermeira, Elaine, a técnica aqui da equipe da imunização. Elaine pode se manifestar? Ela está ali no login da Richelle. Ah, sim. Uhum. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Edmar, então, pensando no seu questionamento, né, da capacidade que nós temos, pelo que eu entendi, você gostaria de saber por dia, né, o que a gente consegue vacinar, certo? Sim. Pensando, então, em todos os grupos que a gente já vacinou, na disponibilidade de doses, né, do Estado, porque tudo depende da quantidade de doses que a gente tem no Estado, que a gente recebe. Então, hoje, se a gente for ver a nossa série histórica, desde quando nós iniciamos a campanha e todo o planejamento dos grupos, nós temos aqui o dia que a gente mais vacinou, né, pela nossa vacina Itajaí ali, dentro do nosso painel nós temos uma aba específica que é interna para nós, né, os profissionais da vigilância, que a gente conseguiu vacinar 675 profissionais em um único dia. Então, esse foi o nosso dado maior, né, que a gente conseguiu até hoje. Então, considerando que essas doses estão vindo bem racionadas, vamos dizer assim, para todos os municípios do estado, claro que se a gente tivesse mais doses disponíveis, com certeza, com as nossas equipes volantes e também agora com a nossa sala volante ali no Centro Eventos, a gente conseguiria ultrapassar esse número, que já é um número bem satisfatório para o município. E esse volume são... Porque até quando eu perguntei a capacidade, eu não estou querendo fazer a relação entre a oferta de vacinas. Eu sei que existe um gargalo, que é a chegada de vacinas. Esse é um gargalo importante. Você não vai conseguir vacinar mais se você não tiver vacina. Eu perguntei, eu queria mais para ter uma ideia de qual é a capacidade que nós temos operacional. Imaginando que fosse uma vacina que tivesse tranquilo, quantos que a gente tivesse, qual seria a capacidade de vacinação? Então, se a gente começar, acho que a sua pergunta era mais direcionada ao que a gente teria de equipes para vacinar, sim, locais, estrutura, isso, né? Sim. Então, assim, como hoje a gente, novamente, reforçando, a gente tem um número reduzido de vacinas, a gente precisou centralizar essa aplicação. Então, nós iniciamos com 2 equipes volantes, né, das quais elas foram em loco nas instituições prioritárias no início, e começaram a fazer a vacinação desses profissionais. Diante da necessidade, né, nós ampliamos as nossas equipes volantes, então a gente já chegou a ter 7 equipes volantes atuando e vacinando os profissionais. Então, pensando também em ampliar e deixar um espaço mais favorável e aberto para o público que fosse o grupo prioritário, a gente também instituiu agora a sala volante no Centro Eventos. Então, à medida que a gente vai vendo a necessidade, a gente tem sim a capacidade instalada para ir ampliando também a parte operacional. Não sei se era essa a pergunta. Porque eu gostaria de deixar claro para os nossos conselheiros que nós temos uma capacidade instalada já, nós temos acho que 33 salas de vacina no município, isso. Eu estou fazendo uma conta rasa, eu não sou da ponta, não sou vacinador, então posso estar falando um absurdo também, se tiver, me corrijam. Então eu fiz uma conta que se nós tivéssemos, habilitássemos todas as salas, nós teríamos, sem contar os outros técnicos, nós teríamos uma capacidade de 100 vacinas, 100 doses por dia por sala. Ah, sim. Então, pensando agora... A legisladora já está falando não. Então, é bem provável que estou exagerando, Luísa. Com certeza. Quantas doses você acha que seriam por dia por sala? A gente consegue atender, porque a gente não faria só a vacina do Covid. A gente tem todo
o trabalho do dia a dia. Todas as vacinas do PNI para fazer. Hoje em dia, eu acredito que não mais de 60 por dia. 60 já é um número expressivo, né? Então, mas nesse caso ali, Edmar, a gente está falando, né, a princípio, quando chegarem as doses, a gente teria 34 salas de vacina, mais equipes volantes do DVE, além da sala volante no Centro Eventos. Então, é uma capacidade muito, muito boa para essa população específica. Até que se for numa média assim conservadora, como a Luísa está falando, mantendo o trabalho de sala de vacina, nós conseguimos só nas salas vacinar 2.000 pessoas por dia. Ou seja, nós temos capacidade, temos equipe, temos profissionais treinados. Então, nós temos um gargalo, que é um gargalo importante, que é o gargalo da vacina propriamente dito, né? A chegada da vacina. Isso. Nós estamos com algum outro problema de oferta de outro insumo, como falaram de seringa, agulha, luva, alguma coisa assim? Não, no momento não. A Secretaria da Saúde já se organizou desde outubro do ano passado com insumos, com a compra antecipada de insumos, e lembrando que a gente não recebeu nenhum insumo dessa natureza do Estado. Sim. Então, só para concluir a minha pergunta, e talvez outros conselheiros queiram fazer também algum outro questionamento, nós temos uma capacidade boa instalada, não temos gargalo, o único gargalo é a vacina. Até o último boletim que eu tenho aqui, nós vacinamos, que é um número importante, porque a gente sabe que também não veio um mundo de vacina, com certeza, porque todas as doses que vieram já foram usadas, 3.700 e alguma coisa, um número próximo a 4.000 doses. Que esse é o último boletim, vocês vão atualizar hoje, é bem provável que chegou a 4.000. Seria quase 2 dias, ou seja, nós temos uma capacidade, e temos um gargalo específico, que é a vacina, o acesso às doses. Tem alguma outra estratégia que a Secretaria está pensando para conseguir ampliar esse acesso às doses, ou é só via governo do Estado e governo federal? Nesse momento, que a gente tem registro é somente as vacinas via Estado. Edmar, o Denis tem uma pergunta. Sim, perfeito. Mas a minha ideia, eu cheguei onde eu queria chegar. Agora o Denis vai fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta, Denis. Boa noite a todos, boa noite a todas. Paola, boa noite. Você tinha dito agora há pouco, para a resposta da Cleonice, que os professores estariam numa 4ª fase, né? Então a pergunta seria, em que fase nós estamos agora? Nós estamos na primeira fase. Praticamente finalizamos os profissionais da saúde linha de frente Covid. Estamos terminando os trabalhadores de saúde no geral. Já finalizamos os idosos em instituições de longa permanência. Já finalizamos os adolescentes com deficiência, né, em lares de longa permanência. Finalizamos praticamente os idosos acima de 90 anos, que foram as doses que recebemos do Estado destinadas a esse grupo. Provavelmente, pelo que a gente tem de experiência, né, nesse pouco tempo de início da vacinação, chegaram apenas doses destinadas aos trabalhadores da saúde e a idosos acima de 90 anos. Não chegaram ainda para a gente a ampliação dessas fases, no caso dos idosos, né? Está para chegar a nossa próxima chegada de vacinas, tudo indica que seja para idosos acima de 85 anos e mais um quantitativo para terminarmos a fase de trabalhadores da saúde, que a gente está na primeira fase ainda. Isso, essas 4 fases ali. Isso é bom. Uhum. Eu até coloquei para facilitar, para entenderem as fases, né, do jeito que está desenhando. Esse aqui é o plano estadual. Né? E daí tem 4 fases, nós estamos nessa daqui.
E daí ainda tem as pessoas 60, 74 anos, pessoas com comorbidades e professores, forças de segurança e vacinação. Você tem ideia de quantas pessoas estão na fase 2, na fase 3 e na 4? A Elaine tem essa informação, né, Elaine? Eu só queria concluir ali, quando a Paula falou da questão dos trabalhadores da saúde, Edmar, né, que ela falou que nós finalizamos praticamente os profissionais de linha de frente, que foi nos direcionado pela primeira deliberação da CIB, né, que esses eram os profissionais nossos prioritários logo no começo. Gradativamente, então, fomos ampliando para os profissionais que atuam indiretamente com o Covid, né, então, a gente foi ampliando. Então, quando a Paola fala que a gente praticamente finalizou os trabalhadores da saúde, a gente está se referindo a esse da linha de frente, expandimos um pouco para os indiretamente, então, da rede pública, e agora nós estamos iniciando, né, toda a parte de trabalhadores da saúde da rede privada, que foi aberto um cadastro, então eles precisam fazer todo um cadastro para que a gente pudesse mapear todas essas instituições, clínicas, consultórios, enfim. Então, a gente ainda tem um grande percentual de trabalhadores da saúde para vacinar. Como a Paola falou, né, na chegada de novas doses, vem para os idosos, essa faixa etária que também que ela já citou, e provavelmente um quantitativo a mais para que a gente continue vacinando os trabalhadores da saúde, tá? Só para fazer essa consideração aí. Com relação a toda essa parte, né, do que a gente tem de profissionais, no caso dos idosos, as pessoas ali com comorbidades, os profissionais de força de segurança, então, assim, são os dados, né, que a gente, hoje, mensurar tudo, vai dizer para ti, a gente tem tanto isso, tanto aquilo, seria um pouco irresponsável, né, até porque a gente, vamos pensar dos idosos, né, então a gente já fez um levantamento prévio, com a estratégia de saúde da família. Então, assim, mas a gente já sabe que tem alguns dados que a gente vai precisar ser revistos, principalmente da faixa etária dos idosos. Então, hoje, se a gente passasse para vocês, certinho, a gente tem tantos na fase 2, tantos na fase 3, tantos na fase 4, nós estaríamos sendo irresponsáveis com os dados. Então, a gente sabe, sim, pensando na campanha, porque o que a gente usou de base foi a campanha da influenza do ano passado, né, então, que é uma população muito semelhante a essa que a gente está vacinando agora. Então, assim, mas com certeza a gente teria uma margem de erro considerável. Então, realmente a gente continua mapeando toda essa população das fases posteriores. Só para concluir ali o que a Elaine falou, a gente lembra que todos esses dados que a gente está passando é focado na campanha da influenza em 2020. E essa campanha da vacinação do coronavírus é uma campanha diferente. Todos nós, né, como não só a campanha da vacinação, como a própria pandemia, é a primeira vez que a gente está passando por isso tudo. Então, a população que antes não tomava vacina da gripe, agora quer tomar a vacina do Covid. Então, por isso, há tantas vezes essa discrepância em relação a números, né? Então, a gente se baseia na campanha da influenza para ter uma base, mas a campanha da vacinação contra a Covid é uma campanha totalmente nova, atípica, em que a gente está aprendendo, né, conforme a campanha está se prolongando, né? A Luísa até fez ali no chat uma pergunta, perguntando como que está sendo feita a orientação para que os idosos façam pré-cadastro na internet. E daí tem os outros grupos também, porque eu acho que isso era importante, já fazer um pré-cadastro, colocando tudo, como é que isso está sendo feito. Sim, a gente está passando no site da prefeitura, né, a release sempre, informando aos idosos a necessidade deles entrarem, né, da família, entrar no link e fazer um pré-cadastro que facilita no momento da vacinação. Mas isso está bem claro que não é obrigatório, né? O idoso que chegou no nosso drive, nós fizemos 2 dias de drive, sempre passado pela imprensa, em todos os veículos de comunicação,
quando as doses chegam, né, do dia para a noite, a gente informa através da imprensa que tem, por exemplo, um drive. A gente solicita que seja feito esse pré-cadastro no link para facilitar. Mas lembrando que o idoso que chega no dia, o outro profissional que não tem um cadastro, ele também é cadastrado na hora e é feita a vacinação. Então, é orientado nos meios de comunicação. A gente não criou tantos links assim de pré-cadastro, porque que não vai se concretizar tão cedo, né? Então, acho que a gente está levando passos pequenos, né, para a gente conseguir também manter uma calma, manter uma tranquilidade e informar a verdade, que é que a gente só vai realmente fazer ampliar a vacinação conforme a chegada gradativa das doses do Estado. Eu gostaria só de completar ali o que a Paola falou com relação a já ir disponibilizando possíveis links para acesso e cadastros. A gente também tem que entender que cada fase, né, tem grupos prioritários diferenciados, então cada um deles a gente vai precisar trabalhar de alguma forma, vai ter um diferencial nesse link. Então isso também leva um pouquinho de tempo com relação à programação do CETEC, que é o nosso apoio, né, na parte que cria esses links. Mas claro que a gente já está trabalhando sim, né, numa previsão de que esses links já saiam, né, como diz a Paola, na medida do possível a gente já vai estar instituindo como que esses links vão estar disponíveis para a população. Sim. Um outro questionamento. A Alexia está pedindo para fazer uma pergunta. Tem um registro aqui do Denis, mas eu acho que é aquela pergunta que ele já fez. Eu não sei se ele quer fazer outra pergunta. E daí a Alexia também está pedindo. Não. Acho que a Alexia só está se inscrevendo ali. A Alexia só registrou a presença. Registrou a presença. E o Denis, aquela pergunta que você fez, Denis? Isso, já fiz a pergunta. Perfeito. E eu tenho uma outra curiosidade, porque eu também trabalho na rede, e eu ouço muito de profissionais que não quiseram se vacinar. A gente sabe que tem uma contracorrente contra a vacina, né? Tem o povo que tem medo de virar jacaré, ou ganhar um chip 5G, imagine que maravilha, né? Entre outras coisas, o chip 5G já ia estar no lucro, mas se chegaram a fazer uma relação entre os nossos profissionais e quantos não quiseram, quantos deveriam ser vacinados e quantos não quiseram? Assim, Edmar, em relação a essa recusa, né, na vacinação, a gente tem praticamente semanalmente encontros virtuais, né, com a regional, para tirarmos dúvidas, né, em relação à campanha, porque é uma campanha nova, cheia de dúvidas, né, então a gente questionou realmente essa pergunta. Os profissionais ou as pessoas que não quiserem, os idosos, né, de instituições de longa permanência que já foram ofertados a vacina, o que fazer, né? É correto a gente fazer um termo de recusa? Na própria regional tem opiniões discordantes, né? Médicos informam que sim é necessário fazer esse registro, que é o que a gente está fazendo, somente uma planilha com o registro dos profissionais, né, que se recusaram, a assinatura deles, que se recusaram a tomar a vacina. E, por outro lado, uma outra parte da regional que informa que a gente poderia fazer um termo, né, de recusa. Só que nada disso juridicamente é permitido, porque a vacina ela não é obrigatória, né? Então, a gente não tem esse poder de fazer um termo, algo assim. O que a gente orientou? Nas instituições de longa permanência, os idosos, né, às vezes a família não quer que o seu parente seja vacinado. Então, cada instituição fez o próprio termo e vai informar esses números para a gente. Tá? Então, a gente ainda está nessa questão de fazer os registros para depois ter essa avaliação. Mas foram poucas recusas, tá? Nos idosos, assim, e os profissionais que recusaram, eles estão listados. Não, perfeito. Eu acho que isso é bem importante ter esse... Tem um controle, né? Tem que ter controle. Diga,
Pessoal, assim, como a Paula falou, a vacina não é obrigatória, né? Então, o que a gente tenta fazer? Sensibilizar o profissional da importância dela. O que a gente vem observando agora? No início, nós tivemos ali, logo no começo, nós tínhamos um total de 1.000 vacinados, né, um número assim, e o percentual de recusa já ficou entre 0,4 alguma coisa, então muito baixo. Mas o que a gente vem observando também? Que aqueles profissionais que lá no início não quiseram, agora estão optando por fazer a vacina. Então, a gente entende que lá no começo tinha toda aquela, né, aquela questão de, meu Deus, é algo novo, como que medo, como que isso vai se comportar. Meu colega não virou jacaré brincando, né, como o próprio Edmar falou. Então, agora, o que a gente está observando? Que esses mesmos colegas que lá atrás não optaram por vacinar, agora eles querem fazer a primeira dose. Então, a gente entende, né, que de todos, principalmente os trabalhadores da saúde, a gente tem as recusas, sim, por alguns motivos específicos, mas que a aceitação, hoje, a gente considera que está bem mais positiva do que negativa. E a gente entende também que isso vai aumentar mais ainda com o decorrer da campanha. E que a gente está oportunizando. Então, a partir do momento que a gente volta nas instituições, ou até mesmo agora na nossa sala volante, esse profissional que na época não quis, a gente vai oportunizar que ele tenha, assim, o esquema completo. Não, perfeito. É importante que tenha esse exemplo, né? Está vendo os colegas sendo vacinados, os parentes sendo vacinados, e tem esse interesse. Com o tempo, o povo vai perdendo medo e vai entendendo que é um processo importante, que vacina é um processo, é um dos mais seguros que a gente tem. Aliás, é mais seguro tomar vacina que tomar cloroquina. Né? Fazer o quê? Porque os dois não tem muita segurança. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Oi, Edmar. Pode falar. É a Cleunice, CDHI, professora. Eu vi tantos esforços dos prefeitos aqui da ANFRE de fazer com que retornássemos à escola, às aulas, né? Pressionando, inclusive, até o Ministério Público pressionando que o Plancon fosse dado, aprovado, mesmo com ressalvas, né? Mas eu não vejo essa força dos prefeitos da ANFRE de querer, juntamente com o Estado, de buscar um outro movimento de vacina, sabe? Me incomoda muito isso. Eu sei que a Paola e a Richelle estão aqui só dando dados pontuais para a gente. Obrigada, tá, Paola? Obrigada, Richelle. Mas, assim, eu gostaria de manifestar minha indignação, porque há uma preocupação grande de algumas coisas e da vacina por si só, que a gente sabe que tem alguns municípios no Brasil, estados que correram atrás, foram buscar outro movimento de vacina, e aqui esse marasmo, essa morosidade, né? Porque, convenhamos, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. É uma pandemia. Porém, vários movimentos lá atrás, temos estudos, né? Da peste bubônica, né? Daquela gripe, me ajuda aí. Enfim, espanhola, nós temos esses movimentos. E a gente também teve um movimento de negacionismo, contra a vacina, gente que não deu importância no início, e depois criou esse caos que nós estamos vivendo hoje, né? Então, não justifica algumas coisas assim. Então, eu coloco assim, em nome do CDHI, que é o Centro dos Direitos Humanos, eu tenho o direito de tomar vacina. Eu tenho o direito de tomar vacina e trabalhar, porque eu estou lá diretamente no contato com as crianças, né? E que elas são grandes agentes transmissores. Qual é o meu direito? Né? Então, eu gostaria, assim, que a mesma disposição do prefeito em dar ivermectina,
que gastou milhões com ivermectina, essa vontade da ivermectina, por que não tem essa vontade de ir atrás de vacina? Que temos outros movimentos de vacina no mundo, temos 5, 6 vacinas por aí, e a gente não vê. Itajaí é rica, Itajaí é grande, Itajaí tem um poder econômico macro. Então, eu gostaria de deixar minha indignação, tá? Muito obrigada, e desculpa, mas a Richelle, entendo, Richelle e Paola, vocês estão passando informações técnicas. Obrigada. Presidente, nós temos, já passamos o tempo da pauta, né? Talvez aí no máximo mais uns 2 minutos para finalizar. Não, a pauta é bem extensa hoje. Eu até estava pensando em fazer uma proposta de encaminhamento. Eu até comecei a elaborar aqui mais ou menos algo para colocar em votação, porque, para mim, eu já tenho claro isso, eu sei que nós temos uma capacidade instalada, nós temos equipes preparadas, eu sei que não é o primeiro processo de vacinação. A pandemia é uma coisa diferente, mas o processo de vacinar pelo DVE não é diferente. Então, são equipes preparadas, equipes que têm essa capacidade. Então, eu estava pensando em fazer até um documento provocando, eu não sei direito qual que seria o termo, os gestores, né, tanto aqui a prefeitura como o governo de estado, e ver se a gente amplia, para que o estado, que já disse há um tempo atrás, que iria atrás de comprar vacinas, se eles se movimentam. A gente sabe que também não é fácil comprar vacina, né, mas tem que ir atrás, e hoje a gente vê uma aberração que, independente de vontade política, independente do que eu acho, o que eu deixo de achar, nós temos... Cuba é uma ilha desse tamanho, sabe? Um país pobre, que tem lá seus problemas, enfrenta suas coisas, como o Brasil é gigante. Também nós temos nossos problemas, tudo. Lá eles estão produzindo, estão criando uma vacina própria aqui, que nós, com universidades, foram tolhidas, e nós estamos com isso amarrado, né? Nós temos muitas entidades importantes. Eu entendo que essas 4 fases, devia haver vacina para vacinar as 4 fases de uma vez, sabe? E eu sei que se isso acontecesse, já iam estar vacinando, sabe? Exatamente, Edmar. A nossa angústia, enquanto vigilância epidemiológica, é isso. Todas essas dificuldades que a gente vê, a classe dos professores, da segurança, a própria classe da saúde, né? Nós somos da saúde, estamos desde março do ano passado, né? Diretamente na linha de frente, e tivemos acesso à vacina até agora. Temos profissionais ainda que não foram vacinados, trabalhadores da saúde que não se afastaram, né? Outras classes até, né, tiveram que se afastar, tiveram as opções de trabalho remoto, e nós, trabalhadores da saúde, também não tivemos, né? Então, a gente também sofre junto, né, e a ansiedade nossa do DVE seria essa, de termos, né, a vacina no geral, né? Se o Estado mandasse todas as vacinas para nós, com certeza a classe dos professores e as 4 fases ali, a gente teria capacidade para estar fazendo com agilidade esse trabalho. Aí eu não sei se alguém me ajuda, eu estava colocando assim, que o Comusa elabore um documento cobrando a aquisição prioritária de vacinas para atender as primeiras 4 fases da vacinação. Alguém pensa em algum texto diferente? Vou colocar ali no chat, mais ou menos, o que vocês acham, se alguém quer que mude alguma coisa, foi o que eu pensei. Não acho que está lá muito redondinho, porque daí a gente pode fazer esse documento, a gente oficia o secretário, o prefeito, nós podemos também mandar para o Conselho Estadual, para o Conselho Nacional, e vamos fazer nosso... da mesma forma que nós fizemos alguns documentos atrás, né, até como se fosse assim, uma carta aberta, tá? Então, nessa linha, daí nós tentamos elaborar esse documento. Os conselheiros titulares, ou suplentes na ausência de titulares, que aprovem que a gente dê esse encaminhamento,
até para conquistar ou provocar a conquista dessas vacinas, que se manifestem. A Cleonice já se avisou que pode ser em forma de manifesto. Eu botei um documento, está aberto ali. Nós também podemos mandar para o Ministério Público, tudo, porque é importante ter isso aí. Porque as 4 fases são pessoas que são importantes. O grande problema não é que professores estão na 4ª, o problema é que a gente não tem dose para concluir na velocidade que as nossas equipes poderiam estar concluindo. Então, está aprovado por todos. Vamos para o nosso próximo item de pauta. Muito obrigado, Paola, muito obrigado. Eu não anotei, Elaine, né? Imagina, obrigada a nós da Vigilância Epidemiológica, estamos à disposição. Sim. Então, agora o próximo item de pauta, que é o relato da mesa diretora com a Procuradoria-Geral do Município, referente à alteração da Lei Municipal número 2.674, de 1991. Na verdade, essa é a lei que cria o Comusa, ela é de 91, ela teve uma alteração importante em 2005, onde ela foi acrescida de vários dispositivos, ela foi modernizada, e daí de lá para cá, ela teve vamos colocar assim, teve um golpe mesmo, em 2013, em 2012 para 2013, onde ela foi deturpada, quando foi montada uma lei totalmente fora do que é preconizado pela legislação do SUS. Aí, na época, o presidente do conselho era o Plínio, e o Paulo era vice-presidente, eles ingressaram no Ministério Público, e numa longa discussão de 8 meses, eles reverteram, acrescentando mais alguns outros dispositivos, modernizando a lei, já em 2013, e daí de 2013 para cá, ou seja, quase 10 anos atrás, 8 anos atrás, essa lei não foi mais modificada. Nós fomos até a Procuradoria, porque nós tínhamos uma demanda, nós temos uma cadeira vaga dos conselheiros, que nós não conseguimos preencher. Nós até discutimos no passado de fazer uma alteração para flexibilizar um pouco, daí nós conversamos com a procuradora deu algumas sugestões, e entre as sugestões, que nós até discutimos já na mesa diretora, ficou a proposta de modernizar a lei. Mas modernizar, dá só um passo adiante, com algumas questões que nós sabemos que são importantes. Dessa conversa com a procuradora, que foi bem receptiva, e nos recebeu tranquilamente, e nos expôs várias questões, e está disposta a nos orientar, nós já repassamos essas diretrizes, ou essas ideias, para a reunião da Comissão de Legislação, que vai acontecer sexta-feira, e daí nós já vamos discutir essa lei, e tão logo a gente feche a ideia, nós traremos essa ideia para o Conselho, para ser lida e apreciada pelos conselheiros. Acho que era isso. Foi bem tranquilo. Presentes na reunião estava eu e o Paulo, como sempre. O Paulo está em todas, né? Mas é importante. E foi bem legal a reunião. Acho que era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas é tranquilo. É uma lei que nós precisamos modernizar. Tá certo? Na próximo item de pauta, 2.3, a 10ª Conferência Municipal de Saúde de 2021. Com vocês, nossa digníssima coordenadora dessa conferência, a Hanna. É lógico que ela também, o Paulo não vai escapar dessa, né? O Paulo é secretário executivo daqui, é secretário executivo da conferência, secretário executivo, tudo. Tudo bom, Hanna? Então,
O que você gostaria que a gente falasse sobre a conferência? Sobre como que a gente está preparando, sobre quem está participando? Dos últimos passos. Então, na última reunião, a gente anunciou que a gente ia fazer uma primeira reunião de organização da Conferência Municipal de Saúde. Já existe uma data para essa conferência, que é a primeira sexta-feira e sábado de julho. E foram decididas algumas questões, então, na primeira reunião. Por questão de pandemia, de manter o distanciamento e tudo mais, a gente tem priorizado, né, que representantes vão, ao invés de fazer grandes reuniões cheias de gente. Mas, de fato, foi uma reunião que foi presencial e foi uma reunião bem produtiva. Acho que todas as nossas reuniões geralmente ultrapassam, né, o horário estipulado. E a nossa primeira reunião, inclusive, terminou 20 minutos mais cedo do que o nosso prazo. Deixa eu pegar aqui na minha agenda para falar um pouco para vocês do que ficou decidido. Apesar de que tem a ata online também, a gente tem uma pasta que todos os organizadores já estão acessando. Quem tiver interesse em participar mais ativamente da organização, por favor, se manifeste. Estamos aceitando, né, apoiadores, gente que tem interesse em se envolver. Nós conversamos rapidamente sobre a questão do decreto, do regimento, da portaria. Nos demoramos um pouco a respeito da questão do orçamento, e então a gente escolheu alguns representantes para assumirem papéis importantes nessa organização. Nesse momento, então, que sugeriram que eu fosse a coordenadora geral, o que foi acatado. Todo mundo gostou da ideia e eu estou muito feliz de estar nesse lugar, apesar de estar um pouco nervosa, porque eu nunca participei de uma organização de conferência municipal antes, essa é a minha primeira vez. Mas a maior parte das pessoas que estavam lá já estão fazendo isso pela segunda, terceira vez, então eu sou a única novata, acredito eu. Eu não sei se o Edmar quer que a gente cite alguns nomes que já estão aqui responsáveis por algumas questões, mas aí só para também talvez trazer algumas outras decisões, a gente discutiu longamente sobre o local em que a gente quer fazer essa conferência, e se a gente queria fazer ela presencial, se a gente queria fazer remota. E a gente acabou decidindo por um método híbrido. A gente vai tentar trabalhar com consultas públicas, com oficinas, então, remotas também, né, para conferências remotas, mas também algumas atividades presenciais. A conferência municipal em si, a gente conversou a respeito do local. Foi dado a ideia de fazer Posso divulgar isso já, né? Acredito que sim, né, Edmar? Sim. Foi dado a ideia, na verdade, de vários lugares, e um dos lugares que se destacou e que era a tarefa do secretário e do Edmar correrem atrás para ver se vai rolar ou não. Não sei se já tiveram êxito nesse rolo, mas uma das ideias que foi aqui, a maioria do pessoal gostou, foi a Câmara dos Vereadores, porque existe a possibilidade de transmissão ao vivo, então, tanto na televisão, quanto no YouTube, quanto no Facebook, é um local que é de fácil acesso em termos tecnológicos, assim, né? Apesar de não ser um lugar, assim, enorme, com várias salas para fazer pequenos grupos, da maneira que foi a Univale da última vez, ou da maneira que poderia ser, por exemplo, o espaço ali da Marejada, ou outros espaços, ainda assim é um lugar que tecnologicamente nos coloca bastante vantagens, assim. Então, foi o lugar que o pessoal gostou mais. A gente teve... Posso estar divulgando já esses detalhezinhos? Na verdade, eu não sei nem se o pessoal tem interesse, mas eu estou... Eu acho que é importante a divulgação
de nomes, lugar, de como está sendo construído, e eu acho que isso é muito válido. Porque é lógico que lá para frente é bem provável que a gente tenha que fazer pequenas adaptações. Por exemplo, hoje eu conversei com o secretário de Saúde, o Emerson, e ele teve que fazer uma agenda lá na Câmara de Vereadores, e ele conversou hoje com o presidente da Câmara, que é o Marcelo Werner, e o Marcelo, segundo o Emerson, disse que foi muito receptivo, disse que já está autorizado, é só mandar um papel para formalizar a solicitação, mas do Marcelo está autorizado. E que realmente é um lugar que pode nos oferecer essa estrutura para esse momento de pandemia. E aí também acho que o que é mais interessante é que, assim, né? Da mesma maneira como tem essas lives em YouTube, e Facebook, e Instagram e coisa e tal, quem está assistindo de casa também tem condições de mandar opinião, de mandar perguntas, né? Então eu acho que a gente vai ter que ir se adaptando aos poucos dessa maneira, porque acho que até da maneira como foi exposto hoje em relação à vacina, né? A gente tem uma capacidade muito grande de vacinação, mas a gente depende das vacinas que chegam via estado. Então, quem sabe como é que vai estar a situação em julho, né? Ano passado, julho e agosto foram os piores meses dentro da UPA. E a gente não sabe como é que vão ser os próximos 6 meses nesse momento, né? Muito incerto. Então, eu acho que é de uma responsabilidade muito grande a organização de um evento desse porte e nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Então, o local, ele precisava, então, contemplar essas questões. Acho que tivemos, então, sucesso. Outras ideias que foram dadas foram a realização de consultas públicas e de enquetes e de outras atividades via aplicativo. E aí, o pessoal falou do aplicativo Conectaí, então acho que nesse momento, né, vai ser uma ferramenta importante para a gente acessar também a opinião dos usuários que ficou mais difícil de se deslocarem até o local, ou enfim, na questão das pré-conferências e assim por diante. A gente também, então, a gente teve várias sugestões de representantes para ficarem na Secretaria-Geral, na Secretaria Executiva, Relatoria Geral e suporte, na comunicação, na coordenação de mobilização e articulação e na infraestrutura e acessibilidade. Então, a gente teve várias pessoas que estavam lá e que se candidataram a se responsabilizarem por essas questões, mas também teve gente que não estava lá e que foi indicado. Caso alguém nessa reunião tenha interesse em participar de alguma dessas comissões, por favor, coloque seu nome no chat e a gente vai entrando em contato, então. Não é só um grupo a mais de WhatsApp, realmente tem muita coisa para a gente discutir, mesmo porque muitas cabeças pensam melhor do que uma nessas horas, né? A gente precisa de um pouco de criatividade nesse momento, como eu falei, assim, não é uma conferência municipal normal como foram todas as outras, né? Além disso, então, a gente falou do local, da questão do modelo híbrido, do aplicativo. A gente também falou do orçamento, o que tem sido, na minha cabeça, uma coisa muito complexa, porque, considerando o modelo híbrido, né, o que a gente pode planejar e o que a gente não consegue planejar. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco mais do orçamento essa semana. E essa semana, na verdade, a gente também vai fechar o documento do regimento interno e da portaria. Então, esses dois documentos, eles estão abertos no Google Docs. Quem quiser acesso, quiser opinar, quiser ajudar na construção dos documentos, por favor, coloque seu nome no chat e a gente vai adicionando. A gente só não vai adicionar todo mundo de uma vez, porque daí também as pessoas ficam com essa poluição de documentos, né, nos seus drives.
Mas, de qualquer maneira, além disso, então, essa quarta-feira de manhã, a gente vai se reunir para discutir sobre os temas, os eixos, as pré-conferências e também as datas das pré-conferências, que ainda não estão estabelecidas. A nossa reunião vai ser na quarta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, ali no auditório da Unidade de Saúde de São Vicente. Todos estão convidados, mas como a gente falou, a gente está preconizando a participação de representantes, né, para garantir também que não haja tumulto. Então, sabendo do local e da data, por favor, nos avisem se vocês têm interesse, se vocês puderem participar, até mesmo, porque se muita gente tiver interesse, a gente tem que só, então, dar uma organizada na maneira como a gente está funcionando. Não sei, Edmar, se faltava mais alguma informação? Não, eu acho que isso ajuda bastante, né, já para os conselheiros entenderem que essa é uma das principais atividades desse conselho. Esse é um momento que a gente... a intenção desse momento é fazer com que as pessoas se manifestem sobre a saúde que elas querem ter. Tá? Então, é isso, porque saúde não é uma questão mais... A ideia tanto dos conselhos como das conferências foi romper com o ciclo da saúde, é uma propriedade só dos técnicos. Então, você chega para um profissional e diz como que a tua saúde deve ser. Não, eu também tenho que entender da minha saúde, eu tenho que compreender quais são os cuidados que eu tenho que fazer, eu tenho que entender que isso envolve todo o município, e isso que eu acho que é importante. Então, é um esforço, a gente está num momento atípico, né? Mas eu acho que esse vai ser um bom desafio, e espero que a gente pegue esse limão e faça uma bela de uma limonada. Eu acho que nós vamos conseguir coletar bastante informação. Edmar, eu só queria fazer uma conclusão da fala da Hanna. É que nós, até essa semana, mas na sexta-feira, nós nos debruçamos sobre a portaria, né, que vai reger e vai dar qual finalidade a respeito dessa conferência, né? É um documento bem legal, porque ali a gente vai realmente direcionar os rumos da política, né? Eu digo direcionar na questão teórica, nós vamos elaborar o documento, né? E aí nós precisamos não só dos conselheiros, aí eu quero concluir a fala do Edmar, porque hoje nós estamos numa situação atípica da questão da pandemia e atípica da questão política, né? Porque nós nunca tivemos um enfrentamento tão grande de manter as políticas, principalmente a política de universalização do Sistema Único de Saúde, a respeito das políticas. O novo presidente da Câmara o novo presidente da Câmara dos Deputados já sinalizou que tem duas propostas que atingem de maneira muito direta o sistema, que é a reforma administrativa, e uma delas é a quebra da estabilidade do servidor, né? A gente já vê um reflexo pequeno, mas é um reflexo da empresa terceirizada, que desde o meio da pandemia assumiu algumas funções dentro da atenção básica, e a gente vê que não existe existe a rotatividade de profissionais, né? E outra proposta do presidente da Câmara dos Deputados é desvincular as receitas e deixar esse orçamento totalmente à disposição do Congresso definir. Ou seja, o município tem que investir 15%, o Estado 12%, e aí um pouco da confusão gerada pela Lei 141, da maneira que a União investe em saúde, que nunca pode ser um número inferior ao ano anterior, né? Isso vai sair totalmente da legislação. Ou seja, a proposta ela não deixa mais o próprio controle social definir o orçamento. Por exemplo, a gente pode definir que o município gaste 20%, 25%, 30% do seu orçamento em saúde. Mas, se desvincular, essa proposta está fora. Entendeu? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, tanto como conselheiros quanto cidadãos, que a luta de manutenção do Sistema Único de Saúde, do jeito que ele está bem difícil. E como a lei prevê que o cidadão é um dos gestores do sistema, ele tem que adentrar mais nesse processo, sabe? Seria isso. Acho que também cabe, então, porque houve um salto aqui, né,
da gente falar em termos de conjuntura, né, e de como que isso tudo, como a nossa conferência esse ano, ela se insere nessa conjuntura, mas tem um detalhezinho que eu não sei se a gente falou, ou se vale talvez a pena retomar também, que é na Conferência Municipal de Saúde, então, que chegam todas as demandas do município, em termos de profissionais de saúde, em termos de usuários, em termos de gestão. A gente vai debater e a gente vai decidir pelas prioridades. E aí, a partir disso, é construído um plano municipal de saúde. É um documento que se compromete. Aí eu acho que acho que teve um salto entre a fala do Edmar e do Paulo, né? Mas daí eu acho que é dessa maneira que a gente chega nesse geralzão que o Paulo estava falando, assim. Tem várias coisas sendo desconstruídas e para a gente garantir que o nosso vá adiante, né? O nosso trabalho, digo nosso trabalho enquanto profissional de saúde, obviamente, mas digo também, vamos pensar de um jeito muito simples. Todo o tratamento do HIV é feito via SUS. Todas as medicações, tem exames super elaborados. Se não existe mais financiamento para bancar isso, é a pessoa que tem que bancar, se ela quiser continuar o tratamento dela. Então, a longo prazo, o que a gente quer do município em relação a, por exemplo, o programa de HIV/AIDS, sabe? A gente está pensando agora um monte nos gastos com relação à vacina do Covid. Mas e aí o município? O que a gente quer que o município priorize, assim, né? Se não tiver mais dinheiro, o que é necessário? E é imunização? Construir mais unidades de saúde, né? Então, acho que é um pouco isso que o Paulo falou, assim, enquanto as coisas vão sendo destruídas, o que a gente tem que priorizar em termos de preservar o SUS, assim, né? E, claro, dessa maneira também a gente tenta evitar que as coisas não sejam desconstruídas e não sejam destruídas. Mas acho que foi um salto bem grande, e daí eu só queria explicar aqui justamente o que acontece na conferência vai para um documento, e esse documento ele é um pacto com os cidadãos sobre o que essa gestão vai fazer acontecer em Itajaí. Perfeito. É isso mesmo. É um pacto social que nós vamos construir. Tá certo? Vamos para o próximo item? Era isso mesmo, né, Ana? Então, o próximo item de pauta é o relato da reunião da COMAC com a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao custeio hospitalar e custeio COVID para o Hospital e Maternidade Marieta Conder-Bornhausen. Quem gostaria de fazer? A Fátima está ausente, não pôde vir para a reunião. Eu sei que aqui estava presente toda a reunião o Paulo, o Evandro e a Tatiana. A Tatiana, isso, a Tatiana também pode fazer o relato. Não sei quem que vai fazer o relato. A Tatiana tinha avisado no chat que ela ia se ausentar um pouquinho. Não sei se ela está aqui ainda no grupo. Não, ela não está, Edmar. Ela não está. Faz um relato sintético aí, inclusive, antes de fazer o relato, quem tiver curiosidade para saber, a presidente do conselho, do COMAC, pediu para colocar online, é mais uma reunião que nós temos online. Vale a pena os conselheiros abrir as nossas reuniões, dar uma olhadinha, pelo menos isso vai gerando e curtir, porque isso vai gerando interesse e as nossas ideias vão indo também para frente, isso que é importante também. Pode falar, Paulo? Pode fazer o relato? Posso sim, mas eu também queria ver até a possibilidade da participação do Evandro, né? Em suma, o que foi discutido, essa reunião foi em conjunto com a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde, né? Também tivemos a participação da Tatiana a respeito dessas discussões, porque nós recebemos do Hospital Marieta um documento solicitando o custeio, né, do plano de trabalho
do Hospital Marieta e um plano de trabalho que é do custeio Covid. São 2 recursos, né? E nós recebemos um documento que não havia o plano de trabalho. Aliás, o Comusa ele não recebeu o plano de trabalho ainda do Marieta, até porque nós voltamos uma discussão em 2019, onde o Hospital Marieta apenas apresentou uma parte da proposta do plano, que era a questão de saúde mental, né? E aí o plano foi reprovado. Houve a questão da Covid, que o hospital ele começou a ganhar o teto, né? Como tivesse todos os serviços implantados da política, e aí foi discutido isso, porque nós estamos aprovando uns recursos de um plano que já havia sido reprovado em 2019. Aí houve a questão da pandemia. E a maneira que a gente recebe os documentos do Hospital Marieta e a maneira que a gente recebe os pareceres das secretarias, que a secretaria não dá um embasamento técnico, né, administrativo para a comissão, né, e a comissão ela se sente insegura por respeito, né, dessa maneira que se tramita esses documentos, da maneira que se solicita e como vem, né? Até porque desde que voltar lá, acho que foi em julho, que houve a portaria 166, nós fizemos questionamento da Secretaria de Saúde, né? A Secretaria fez apresentou um número muito superficial, né? Inclusive tem dinheiros remanescentes que não tem nada a ver com o Hospital Marieta, e sim com a atenção básica, né? A comissão ainda não recebeu nenhuma informação a respeito desses valores, que chegam aí próximo a 13 milhões, né? Então é isso. Então, isso que foi conversado, né? Até foi questionado muito Marieta. A Tatiana havia comentado que ia apresentar o plano de trabalho. Qual o site mesmo, Tatiana? Me desculpa que... Ô, Paulo, só para contribuir com a tua fala. Na verdade... Só para concluir, Tatiana, mas assim, qual é o site lá? É o CIGEF, que é o Sistema da Secretaria da Fazenda. Então, nós não temos, a comissão não tem esse embasamento técnico, né, já falamos, são pessoas voluntárias, diferente da secretaria, que existe uma estrutura, né, que poderia dar todo esse suporte. Em suma, seria isso, que a comissão, né, ela está insegura de fazer essas aprovações, inclusive em cima dos pareceres da Secretaria de Saúde. Só deixa eu contribuir com a situação, Paulo. Quando tu fala da maneira que os documentos são encaminhados do hospital, nós encaminhamos o plano de trabalho para vocês, dentro do nosso ponto de vista. É um plano de trabalho que contempla tudo o que a política hospitalar pede, tá? E nós encaminhamos na sexta-feira o material que está descrito dentro do CIGEF, que é o sistema da secretaria, que é usado para os convênios, né? Depois para assinatura dos convênios. Então, nós encaminhamos exatamente o que vai ser anexo ao convênio, está lá, tá? Mas só para reforçar, dentro do nosso entendimento, o plano de trabalho que foi encaminhado responde todas aquelas questões que falam, né, minimamente, que deveriam estar no plano de trabalho, no nosso entendimento está. Mas a comissão queria mais informações, então nós passamos exatamente as informações que estão hoje dentro do CIGEF, que é o sistema usado para que sejam assinados os convênios de transferências de recurso. Até por conta dessa questão, eu até, bem no comecinho da reunião, eu estava conversando com algumas pessoas, e eu até, porque a Secretaria de Saúde hoje está fazendo um treinamento para os gerentes de unidade de saúde. Porque os gerentes entram agora, alguns têm vivência com o sistema, outros não têm vivência com o sistema, e daí eu até estava comentando, que foi uma conversa também que eu tive com o Paulo, né, da gente entre conselho de saúde, entidades, né, conselhos, conselheiros, e a secretaria, e outros órgãos, talvez a prefeitura, pensei até em envolver a FEAP, porque daí isso pode até sair um certificado, fazer um pacto, um curso pacto, né, que fique claro, quando o Conselho de Saúde pede um parecer, qual é o entendimento de parecer?
Quando alguém faz um questionamento para o conselho, qual é a melhor forma de se fazer que fique registrado? Quando é um plano de trabalho, porque algumas coisas a gente vem percebendo ao longo do tempo que a gente tem que fazer um pacto, até para pular essa dificuldade inicial de, como você disse, eu acho importante o entendimento do hospital, mas também é importante o entendimento do conselho, porque o conselho, muitas vezes, a gente tenta, há muito tempo, e não é só uma questão na relação com o hospital, é relação com vários documentos públicos que nós temos, que às vezes eles são ininteligíveis, até por pessoas que estão afetas àquele serviço. Então, eles muitas vezes exigem uma especialidade para você entender o que está escrito, o que aquilo se refere, alguns conhecimentos acessórios, que não é a realidade de, com certeza, a maioria do conselho, e com certeza absoluta, de metade desse conselho, que são membros da comunidade, e que eles têm todo o direito de entenderem o que está sendo feito com o recurso público. Então, eu acho que nós podemos, é lógico que precisa ter esse entendimento entre o hospital agora, o hospital, a secretaria e a comissão de média e alta complexidade, para ter uma tratativa em cima desse parecer, mas nós podemos pensar nisso para o futuro, para os próximos também, porque realmente a documentação, a legislação já é gigantesca, né? Não ajuda, né? Só pegar qualquer portaria consolidada daquela, dá 1000 páginas cada uma, mas nós temos que transformar esses documentos acessíveis. Eu até hoje de manhã eu conversei com o secretário municipal de saúde e falei para ele também sobre essa situação, nós estávamos conversando, e eu citei para ele como exemplo que já passou por esse conselho de uma situação que veio da Univale, que a gente também, quando pegava os relatórios do hospital, eram também os relatórios mais técnicos, mas quando nós pegamos o relatório da Farmácia Viva, ele veio bem detalhado, contando, olha, o que nós queremos fazer é isso, e que facilita até a discussão dos conselheiros. Mas é importante a participação, tanto do hospital como da gestão, nas conversas com as comissões, porque nós precisamos ir construindo entendimento. É importante que esse entendimento, e que ele seja construído de uma forma confortável, tá? Ou seja, que os conselheiros saibam o que estão aprovando, que todos os envolvidos entendam o que está acontecendo. Eu sei que eu sei que gera um estresse, principalmente para o hospital, porque é um volume de recursos consideráveis que aparentemente está parado na mão de vocês, mas nós temos que passar isso para a comissão. E também cobrar dos órgãos, quando mandam essa aprovação, eles estão mandando com muito pouco tempo para que a gente analise. E isso, assim, é difícil, porque no ano passado a gente já teve vários que nós já aprovamos, assim, antes de fazer análise pelas comissões. Não sei se alguém quer complementar ou fazer um outro questionamento. O Evandro está com o microfone aberto, estava na reunião, quiser comentar alguma coisa, Evandro. Ou a Tatiana também, que são os dois que são... Boa noite, presidente, boa noite a todos. Eu quero fazer um comentário, sim. Eu percebi, inclusive, na sexta-feira mesmo, contatos e tal, e depois acompanhei pelo grupo que o Hospital Marieta mandou algum material conforme a Tatiana havia se comprometido na última reunião da Comac. No entanto, a minha posição, nós estamos sem a nossa presidenta da comissão, mas eu vou falar por mim e pela comissão.
A minha palavra se mantém. O meu pensamento se mantém em relação a essa situação do Marieta. Nós não deliberamos, não estudamos, não conversamos sobre esses documentos que a Tatiana mandou. Então, como a gente combinou na quinta-feira passada, na quinta-feira nós teremos reunião de novo na Comac. Nós falaremos desses assuntos, desses documentos que foram entregues pelo hospital, e o nosso parecer será entregue na próxima reunião do Comum, a deliberação e votação. Esse é o meu pensamento. Então, esse foi o relato. Eu acho que é importante a gente amadurecer essa ideia de fazer um entendimento do que eu tenho ouvido bastante, principalmente a nossa comissão, que está bem atuante agora, a Comac, tem estudado, tem construído, né, os seus pareceres são bem construídos, e a gente precisa ter essa construção dos documentos. Não é a primeira vez que a Comac está reclamando do formato dos documentos que estão chegando para a comissão, e que esses documentos, se eles vêm bem estruturados, eles dão uma garantia para o conselheiro. Então, até para aprovação, ou até pela reprovação. Então, precisa estar bem fundamentado. Mas era isso, foi isso que aconteceu nessa última reunião. E continua, a Comac tem uma próxima reunião, como a Ivana acabou de anunciar, na quinta-feira, sobre este assunto. Nosso próximo item de pauta é a... Só para... Desculpa. Aquilo que eu até havia comentado a respeito de... Nós estamos tendo um enfrentamento, né, do desmonte sistemático do sistema. Tem aqui uma proposta do relator da PEC emergencial, né, que se der o PEC emergencial agora, de R$600 para a população que necessita, né, acaba com o piso para gastos de saúde e educação. Ou seja, não precisamos nem de uma PEC específica para isso. Já existe uma PEC que do emergencial, que tiraria da saúde, tiraria da educação, tiraria da assistência social e da educação para pagar o auxílio emergencial. Ou seja, talvez já na próxima semana a gente já tenha um grande desmonte do sistema. Ou seja, se o prefeito quiser investir apenas 1% do que é arrecado em saúde, ele vai ter o direito de fazer isso. E isso é assunto para a conferência. A conferência tem que estar entre seus temas do que nós entendemos como saúde, sabe? Uma população sem condição de adquirir o seu alimento. Esse dia tinha discussão de alguns custos de vida, mas a gente tem que lembrar que nós temos uma população que está desempregada. Sim. É por conta da pandemia. Da pauta da 435ª reunião ordinária. Edmar, tu me permite só uma parte ali sim. No assunto. Estava tentando logar aqui, ainda sobre o plano de trabalho. Tá? A minha preocupação é o seguinte, aprovação ou reprovação do plano de trabalho, pelo que eu entendi, depende mais de uma estruturação de um documento que fique de fácil entendimento e compreensão, é isso? Paulo, assim, deixa eu te resumir o que tem acontecido, não estou falando especificamente do Marieta, mas dos últimos termos. Essa comissão, ela tem produzido alguns questionamentos, até... eu não sei se você já tem acesso ao Drive, se você não tem, passa o teu e-mail para o Paulo, que o Paulo já aciona o Drive. A comissão ela tem emitido pareceres. Certo. Normalmente, a manifestação no serviço público ela é motivada. Ou seja, alguém escreve um documento e elenca os itens. E alguns desses itens
eles são questionados, são provocados, pede-se para contemporizar, para exemplificar o que está sendo pedido, e aquilo nem sempre acontece, ou não acontece a contento. Existe na relação entre os participantes do SUS municipal alguns pontos onde não são transparentes, porque hoje o Instituto Pequenas Missionárias Maria Imaculada é uma instituição privada, que administra um prédio público, e nós fazemos parte de um conselho municipal. Teoricamente, como existe investimento público, em cima só dessa parte pública, deveria haver uma transparência do que está acontecendo, como é que está acontecendo e tudo. E isso nunca foi muito... nunca foi, que eu digo, nos últimos 50, 60 anos. Esse conselho sempre cobrou a transparência, porque é um equipamento público instalado no município, é um dos 3 maiores hospitais de Santa Catarina, ou seja, vai ser daqui a pouco, a hora que inaugurar essa primeira torre, o maior hospital de Santa Catarina. Parte desse investimento está vindo, que nós não entendemos o porquê, diretamente do Estado para o Marieta. Ele deveria passar pelo município, já que ele é contratualizado pelo município, mas isso é outra discussão. Então, os nossos questionamentos são sempre de ampliar a transparência. Porque essa transparência aproxima até os conselheiros dos problemas, entendendo melhor qual é a situação que a Marieta vive, amplia esse entendimento e facilita a discussão de uma instituição que é importante para esse município, é importante para esse conselho. Mas nem sempre, às vezes o documento vem bem técnico. Eu não participei dessa última reunião da COMAC, o Evandro já deu parecer, o Evandro é conselheiro e participa da COMAC. É importante até ir para esses fóruns de discussão. A nossa metodologia, tipo, uma instituição pede algo para o conselho, nós levamos já para uma comissão para ela fazer um estudo. Então, essa comissão faz um estudo, dá um parecer, daí nós vamos votar aprovando aquele parecer, nós podemos reprovar aquele parecer, aquele parecer pode ser favorável ao hospital ou desfavorável ao hospital, ou outra instituição. Que é o caso da COMAC, que vai fazer a leitura do documento para fazer a análise. E esse documento em específico, que uma coisa que também é importante você ter ideia, que a gente tem uma história. Então, no finalzinho do ano passado, entraram vários documentos com pedido de urgência, urgentíssima, para aprovar repasses de recurso, mas no último mês do ano. Então, foi aquele corre-corre e tudo, nós acabamos entendendo que é importante a vinda de recursos para o município e manter um hospital saudável, nós acabamos aprovando ad referendo para até que tenha uma análise da comissão. Depois dessa reunião, apareceu um outro documento para também analisar recursos, mas daí nós estávamos num período de recesso. Então, vários conselheiros têm as suas atividades e tudo, e nós estávamos parados. E daí agora nós recomeçamos a reunião. Na primeira reunião da COMAC, ela já se debruçou esse tema, mas nós precisamos ampliar essa transparência. Nós sabemos, isso não é mistério para ninguém, que o hospital não tem uma fonte de recurso. Nós sabemos que o hospital não atua só com o SUS. Nós sabemos que é um prédio público, com equipamentos públicos, que hoje está com 2 portas de entrada, que é ilegal. Todo paciente, não importa que ele seja Unimed, Agemed, qualquer ED da vida, ou SUS, deveria entrar por uma porta única, para não ser ninguém discriminado.
Vamos lembrar que a maioria dos equipamentos que estão corta dentro do hospital são públicos. Não, mas não era essa discussão, eu não quis levar nesse patamar, eu só queria entender o que eu não tinha entendido ali, o que faltava, se era só o entendimento do documento. Por isso que eu fiz a minha pergunta. Eu acho que essas discussões, elas são ricas, elas são necessárias e elas são importantes. E ela tem que ser próxima. E pertinentes para a conferência, né, Edmar? Mas não era essa a discussão do assunto. Eu só queria entender a dinâmica ali do documento, porque o meu áudio ele cortou aqui um pouco, e aí quando eu entrei de novo, você já tinha chamado a outra pauta. E eu só fiz uma parte ali, porque eu vi que a Tatiana falou também, e eu fiquei sem o áudio aqui. Mas assim, é bem tranquilo. Nós temos um histórico dessa solicitação, vocês também devem ter um histórico da solicitação. Nós temos também um histórico dos questionamentos da comissão, e o que precisa ter é um entendimento entre o que a comissão está pedindo, está nominando, está querendo, e cada vez mais ampliar esse aspecto da transparência do hospital. Oi, Edmar, eu acho que a gente está se alongando bastante, e acho que eu não sei se eu respondo ali a pergunta, que no geral existe uma queixa da COMAC de que os documentos, eles vêm ou insuficientes, ou faltando material, ou às vezes, como o Edmar falou, solicitando uma urgência que a gente não tem capacidade de dar um retorno, porque querendo ou não, né, acho que é sempre bom lembrar que nós estamos todos aqui fora do nosso horário de trabalho, e a maioria de nós, né, acho que tem algumas pessoas, às vezes até da gestão, de fato, cujo trabalho é fazer parte desses espaços e desses momentos, mas a maioria de nós somos voluntários, temos o nosso trabalho, e não vamos deixar de ter menos trabalho só porque a gente tem que analisar com urgência uma coisa que chegou na sexta-feira e daí na segunda querem uma resposta. Acho que essa crítica eu acho que a gente não pediu a urgência para segunda-feira. Como eu frisei de novo, eu fiquei sem o áudio, quando eu peguei já estava na próxima pauta, eu só quis entender. Não estou falando desse documento especificamente, mas acho que no geral, acho que as urgências que fizeram necessárias, tá? Porque assim, hoje nós tivemos uma reunião, o Hospital Marieta é o hospital que tem mais leitos de UTI no estado todo. Sim. Nós temos praticamente o mesmo número de leitos de UTI para a Covid que a capital de Santa Catarina. E são leitos que demandam muito recurso. Vocês sabem que leitos de UTI, eles são leitos caros por natureza, e leitos de Covid já se tornam mais caros. Se você fizer uma pesquisa de mercado aí, vocês vão ver que medicamentos e materiais e EPIs relacionados ao Covid, eles tiveram um aumento significativo no mercado, mas muito alto. Tá? Mas eu acho que essa discussão que o Edmar trouxe é rica, tá? Só não quis atrapalhar a reunião, como eu disse para vocês, me cortou o áudio, e eu só fiquei na preocupação, se era o entendimento do documento, só isso. Porque o Evandro colocou que vai ser avaliado, acho que foi isso que eu escutei, que vai ser avaliado na próxima reunião da COMAC, né? Isso, que é na quinta-feira, e a ideia é tentar fechar esse documento para apreciação da próxima reunião desse conselho, que é na próxima segunda. Excepcionalmente, esse mês, a gente vai ter 2 reuniões coladas, de um mês, finando o mês e começando outro mês. Edmar, eu só queria chamar a atenção para o fato de que agora, eu não sei, eu estou usando há pouco tempo esse aplicativo com as alterações, mas tem a mãozinha, e a mãozinha da Tatiana está levantada. Não sei se ela quer falar alguma coisa e a gente não está permitindo. Não, até queria falar uma colocação para vocês, assim, no caso da transparência, todas as nossas contas são auditadas pelo Tribunal de Contas, né? Então, só aí já temos a transparência. Se não fosse aprovado, nós teríamos problema. A gente é auditado seguidamente as nossas contas, né? Mas é só para fazer esse relato aí, porque... A Tatiana está querendo falar? Pois é, a mãozinha da outra.
Obrigada, Ana. Não, só para assim, complementar a fala de vocês, né? Isso a gente já vem discutindo desde o ano passado, essa questão que o hospital encaminha as situações com urgência. Eu só quero deixar claro para vocês, gente, que não é uma situação que o hospital impõe para vocês, que é uma situação que também é imposta para nós, tá? Não é uma situação que o hospital deixou de mandar uma coisa, ficou na mesa há um mês e quer que vocês analisem urgente. Não é isso, tá? Da mesma forma que a gente solicita a urgência para vocês, é porque a gente também é solicitado isso, tá? Então, são as pressões que a gente sofre da Secretaria Estadual de Saúde, de outros entes, entende? Então, assim, não é uma situação que nós colocamos vocês. Eu não quero que vocês se sintam pressionados porque o hospital encaminha as coisas de última hora. Não é, tá? Eu só quero deixar isso bem claro para vocês. Só complementando o que o Paulo falou, eu já comentei isso com vocês. Todo recurso que nós recebemos de convênios do Estado, convênios do Ministério da Saúde, recursos de projetos que nós recebemos, nós temos um setor de prestação de contas. Se nós hoje recebemos ainda recurso dessas fontes, é porque nós temos todo o nosso processo validado por eles. Então, os recursos recebidos são prestados conta, tá? Eu quero reforçar isso com vocês, para não deixar nenhuma dúvida, porque o hospital recebe recurso. O hospital recebe recurso e presta conta devidamente disso para os entes financiadores, tá? Só para deixar claro. E com relação à questão do plano de trabalho, até para responder o Paulo, na verdade, o que eu comentei com o pessoal na Comac, no meu entendimento, o nosso plano de trabalho, está lá com 3, 4 páginas, responde a todos os questionamentos que estão na instrução normativa da política hospitalar catarinense, certo? Minimamente do que está escrito lá, responde. Como é que entendeu que não responde? Tudo bem, né? Eu fiz a menção de um novo documento para eles poderem saber qual é o documento que a gente encaminha para a Secretaria, para a Secretaria Estadual de Saúde, perdão, porque esse plano de trabalho é para os entes aqui, CIR, gestor e Comusa, e para a Secretaria é o que vale o que a gente encaminhou para vocês na sexta-feira. É com isso que eles fazem a aprovação ou não da inserção do hospital, só para deixar claro, tá? E outra coisa que eu ia pedir, até para a Fátima e para o Evandro, se eles puderem analisar o material, e se a gente quiser discutir isso antes, ou quiser alguma informação, já que eles me solicitem, para que na reunião de quinta-feira não haja mais, tá faltando isso, tá faltando aquilo, e a gente vá para mais uma semana para frente, tá? Só queria deixar registrado. Obrigado, tá? Falei demais. Eu vou falar Na agora. verdade, Tati, você não falou demais, não. Desculpa que demorou tanto para a gente te deixar falar. Isso mesmo. Presidente. Bom, diga, Ivan. Eu entendi perfeitamente, não só hoje, como eu já entendia antes do parecer da Tatiana. Eu entendo a pressa dela, quero deixar bem claro aqui que a Comac, em momento algum, coloca dúvidas se o hospital está agindo corretamente ou não. O que a gente reivindica é que os documentos venham com mais clareza. Isso tem sido falado, e, na verdade, os documentos sempre vêm faltando algo. E, nesse último plano de trabalho, realmente foi lido. A Fátima leu o que está escrito na política hospitalar catarinense. O documento tem que estar descrito desta forma. E não está. Não nos coloca à vontade para dizer. Para mandar para a mesa diretora um parecer dizendo: pessoal, está tudo certo, a gente entende que o que o hospital nos falou está tudo certo, vamos votar, vamos dar um ok. Entendeu? A gente já passou por isso no final do ano, a gente já sentiu aquela pressão e a gente não quer continuar sentindo pressão. Agora, com relação ao pedido da Tatiana e a gente já pensar antes de quinta-feira, isso eu já fiz. Eu já estou analisando os documentos que tu mandaste. E antes de quinta-feira, se tiver alguma coisa faltando ainda, eu faço contato com a Fátima. E na quinta-feira a gente define esse impasse.
Na segunda-feira, certamente, a mesa diretora terá o nosso parecer pronto para votação. Muito obrigado. Perfeito. Isso é importante. E daí, com o tempo, a gente vai construindo esses pactos, né, que são importantes. Bom, próximo item de pauta, então, é a pauta da 435ª reunião ordinária, que é de 1º de março de 2021, próxima reunião. Nós temos... O que nós temos? Sugestão, Paulo? Um dos assuntos que nós discutimos e que está em pauta e que nós gostaríamos que houvesse uma explicação, até uma discussão, um entendimento melhor aqui nesse conselho, também está relacionado ao hospital, que é principalmente o que está acontecendo em torno do descredenciamento da residência médica em obstetrícia. Então, esse seria um dos pontos de pauta. O Paulo deve ter organizado algum outro, agora o Paulo está com o microfone desligado. Então, eu lembro que era esse um dos pontos. Tem isso, né, até porque já tivemos alguns questionamentos a respeito desse descredenciamento, né, mas a gente sabe pela imprensa, até comentamos alguma coisa na reunião da Comac, né, e a Tatiana comentou alguma coisa a respeito, não é algo tão urgente, necessário, assim, né, mas eu acho que vale a pena a discussão. E também, pela Lei 141, a Secretaria de Saúde deveria apresentar o relatório quadrimestral, né, até o mês de fevereiro, isso referente ao ano anterior, né? Então, seria fevereiro, maio apresentaria o primeiro quadrimestre de 2021 e setembro o segundo quadrimestre de 2021. Mas nós não tivemos nenhum documento a respeito, não houve nenhum agendamento por parte da Câmara dos Vereadores para fazer a apresentação em audiência pública, né? O agendamento, só hoje o secretário de Saúde, o Emerson, foi lá na Câmara até para agendar a audiência. Mas daí eu até achei que tinha mandado alguma coisa para a gente, daí hoje se lê, não tinha nada. Aí eu posso perguntar amanhã também. Entendeu, Edmar? Aí, só que assim, essas apresentações, elas estão... A gente tentou já várias vezes, junto com a Secretaria, de otimizar mais essas apresentações, né? Porque são muitas informações, né? Muitos dados, poucas informações, né? E, enfim, são duas propostas que seriam para a próxima reunião. Então, tá. Então, vamos colocar em votação. Então, para a próxima pauta da reunião da próxima segunda, ficaria uma discussão sobre o descredenciamento, o que está acontecendo, esse descredenciamento da residência em obstetrícia do hospital e o que envolve isso, que nós gostaríamos de entender, né? Então, por isso que é importante o hospital vir aqui dar o seu esclarecimento. E outro questionamento seria dos relatórios gerenciais, a apresentação dos relatórios gerenciais. Então, os conselheiros titulares ou suplentes... Edmar, oi. Desculpa te interromper, mas pensa também de novo, então, os avanços que a gente tem no planejamento da conferência municipal. Sim, isso, bem lembrado, Hanna, bem lembrado, nós já falamos. Acho que é uma pauta que vai nos acompanhar o semestre inteiro, isso, sabe? A pauta da 10ª conferência também. Então, seria o terceiro item de pauta, daí a gente vê direitinho a ordem, porque é importante estar apresentando os avanços da comissão. Então, 3 itens de pauta. A residência obstetrícia, os relatórios gerenciais e a 10ª conferência. Então, os conselheiros titulares, ou os suplentes na ausência de titulares, que aprovam essa pauta
da reunião, da 435ª reunião ordinária, se manifestem no chat com aprovado, os que discordam com reprovado e os que se abstêm com abstenção. Então, enquanto os conselheiros estão colocando, mas pelo que eu vi foi aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, é bom que todos os conselheiros se manifestem, principalmente, no caso, o titular ou o suplente, é bom que se manifeste. E agora, a leitura da nossa ata, para que a gente já faça a leitura, a discussão e feche a ata. Edmar, vou te interromper de novo. É porque no chat, acho que foi a Graziella que perguntou lá em cima se vai poder haver conferências livres. Já faz uns 45 minutos e a gente... E desculpa, Graziella, não tinha visto antes a tua pergunta. Sobre as conferências livres, não sei, tu queres elaborar a tua pergunta, talvez? Aí a gente podia tratar disso já na próxima, daí vocês podem conversar e fechar uma ideia e daí responder a Graziella na próxima. Pode ser. Isso. Pode ser. Tá. Se tu quiser, Graziella, me manda uma mensagem pessoal. Isso. Tá certo, obrigada. Desculpa, Graziella, que eu também não vi. Paulo? Deixa eu abrir só a câmera aqui. Como sabem, né, a gente usa como modelo a ata do Tribunal de Contas da União, então todo o registro dessa reunião está em vídeo, né, está disponível nas redes sociais, Facebook e também no YouTube. Então a gente só coloca de maneira muito bem sintético mesmo o texto, né? Correspondências, nós temos aqui, onde é que só apresentar aqui primeiro. Aqui, uma guia. Aqui. Todos estão vendo já? Temos que começar pela ordem do dia, né? Antes disso, só mostro aqui, que é o cabeçalho, que tem todas as informações da reunião, os presentes, né? A leitura das correspondências, né? E começa aqui, o que foi lido, a ordem do dia. Um item que foi inserido na pauta, que foi a justificativa da representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, da conselheira Elínia. A justificativa foi aprovada por unanimidade. O primeiro item de pauta é a apresentação por parte da Secretaria Municipal de Saúde do programa de vacinação. Paula Vieira, Elaine Jesus e Richelle Parodi, representantes do DVE, Secretaria Municipal de Saúde, responderam os questionamentos feitos pelos presentes. Foi questionado sobre as fases da vacina, a disponibilidade de insumos, a estrutura operacional da Secretaria, orientação para os idosos para realizarem o pré-cadastro na internet, a recusa de profissionais para tomarem a vacina. O presidente fez a seguinte proposta de encaminhamento: que o Comusa elabore o documento cobrando a aquisição prioritária de vacinas para atender as primeiras 4 fases da vacinação. A proposta foi colocada em votação e essa foi aprovada por unanimidade. O item 2.2, o relato da reunião da mesa diretora com a Procuradoria-Geral do Município, referente à alteração da Lei 2634. Aqui em vermelho ainda vou botar o tempo da gravação. Edmar fez o relato da reunião com a Procuradoria Administrativa sobre a atualização da Lei Municipal. O item 2.3, 10ª Conferência Municipal de Saúde. Ana Tais, representante do Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina, fez o resumo sobre a primeira reunião da comissão organizadora da 10ª Conferência Municipal de Saúde. A conselheira comentou que foi discutido sobre o local, o modelo de realização, que será híbrido, né, virtual ou presencial, sobre o aplicativo, o orçamento da conferência. Tá, aí, ponto de vírgula. O presidente informou que já houve um contato entre o presidente da Câmara dos Vereadores de Itajaí e o secretário municipal de saúde sobre o uso da estrutura da Câmara dos Vereadores para a realização, né, da 10ª Conferência Municipal de Saúde. A gente determina assim, ó. Tá. O item 2.4 relata a reunião da COMAC com a Diretoria de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao custeio hospitalar e custeio Covid para o Hospital Marieta.
o secretário executivo, Paulo Roberto, fez o relato sobre a reunião. A aprovação da pauta da reunião 475, do dia 1º de março, já na próxima segunda-feira, né? Descredenciamento da residência médica em ginecologia e obstetrícia, né? No Hospital Marieta. Apresentação 2. Apresentação do terceiro relatório detalhado quadrimestral de 2020 e a 10ª Conferência Municipal de Saúde 2021. A pauta ainda não... Aí colocamos... Aí foi colocada a pauta, não, a pauta foi aprovada pela maioria dos conselheiros. É isso? Alguma observação? A única observação que até é importante os conselheiros saberem é que os tempos vão ser corrigidos, porque daí depois o Paulo escuta toda a gravação e corrige os tempos. Como nós já falamos no começo da reunião e agora, esse modelo que nós usamos é do Tribunal de Contas, porque nós temos uma reunião gravada, tanto em áudio como em vídeo. Então, para tirar dúvidas, qualquer coisa, está lá a reunião. Só lembrando, Vidimar, aqui, ó, quando receberem a ata, aqui em cima vai estar disponíveis os links, né? Até porque não há necessidade preciso que mande para mim a reunião. Não, está ali o link, qualquer pessoa pode acessar, né? E, enfim, está aí, disponível. Os links, voltar à lista dos participantes, no final vai ter uma relação das pessoas que colocaram o nome, essas perguntas, esse questionamento vai estar tudo ali. Até final da manhã todos vão receber a ata já pronta. Tá certo. Então, os conselheiros titulares ou os suplentes da ausência titulares que aprovam a ata como ela está redigida se manifestem no chat, os que reprovam se manifestem no chat também, e os que se abstêm também se manifestem. Tá certo, foi aprovado pela maioria dos participantes. Então era isso, minha gente. Tenham todos uma boa noite. Na próxima semana, segunda-feira, nós temos reunião, nós faremos mais uma reunião ordinária, como já está no nosso calendário. Tá certo? Acho que o Paulo já pode até... Agora são 21h11. Certo? Boa noite a todos, a todas.